muito bom. Gente, só rapidinho lembrando vocês aqui, sempre falar mais próximo do microfone possível, né? Porque como o microfone é direcional, se vocês falarem longe, a voz de vocês vai ficar baixa e pode ser que não saia boa. Tá bom. Aqui tá bom? O dele está captando bem? Som, 1, 2, teste. Som, testando. Ele não tem como aproximar muito, né? Senão vai ficar... Aqui tá bom, né? Só entrar de colocar no microfone em si, né, porque senão pode mutar ele. Acho que mutou ele. Mutou não. Som. Agora que mutou, agora tá funcionando aí, ó. Embaixo. Tem um relevozinho embaixo, passa o dedo. Passa o dedo e deixa o dedo embaixo do microfone. Não, no microfone. Isso. Assim, 1, 2, teste, som. Foi? Alô, som, 1, 2, teste. Outro dia eu fiz um vídeo todo, não captou o áudio. 1, 2, teste, som, testando. Alô? Sejam bem-vindos a quer mais que eu um Visão sente? Empresarial. Quer que eu sente ali para ficar mais próximo, será? Ou não? E essa é a câmera de vocês, tá? Essa aqui. Tá mais alto. Melhorou. Mas é bem bacana isso. Assim. Ele é discreto. Tem uns que são muito trambolho, né? Som, 1, 2, teste. Som. Não captou. Som. Ah. Tá bom? O meu ficou legal nessa posição aqui também? Não. Não? Tá, ele tá um pouco... Vou tirar um pouco mais pra lá. Acho que chegar mais para cá, né? Porque ele... Tá com o estúdio desse montado. Tá deixando todos. Deixa a gente ver na padaria que tem perto do chapéu. Ah, eu acho que ele falou. Na padaria atrás, né? Atrás do chapéu. Fantástico. Tem tudo. Eu aluguei um lá. Aluguei um, mas fiquei meio chateada que o cara botou o nome do estúdio assim. Não dá. Falei, porra, não é parceria, né? É, ó. Tá pagando, né? Aí eu aluguei outro depois. Mas acabei dando uma parada, fiz, né? 4 gravações e... Deu uma parada? Tem que retomar, falei com aquela Érica da igreja, Sim. da alegria. Aham. Aí ela falou, não, eu vou fazer, hoje não vai ser, o vídeo é cedo. Ela falou, mas eu te falar uma coisa, vai perguntar, vem com sua equipe, porque né, tem que ser correto. Aham. Aí ela falou, vamos ter equipe. Podemos? Não dá. É. Porque eu não Vamos lá, queria. som, gravando. Olá, estamos de volta com mais um Visão Empresarial, podcast que fala sobre assuntos que impactam diretamente a vida nas cidades. E hoje trataremos de 2 pilares importantes, né? Falaremos sobre desenvolvimento econômico e também sobre políticas públicas eficientes, pilares que devem andar juntos, né? E para falar sobre esses temas, eu recebo aqui a Fernanda Sixel Neves, pedagoga, primeira-dama de Niterói, com atuação voltada à construção de políticas públicas para mulheres, à frente de iniciativas como o Niterói por Elas. E também recebemos Fabiano Gonçalves, vereador reeleito em Niterói e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Visão Empresarial. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Nelson, é um Obrigado. prazer. Prazer é todo nosso. E começando com você, Fernanda, você sempre esteve envolvida com pautas ligadas às mulheres. Em qual momento você percebeu que isso fazia parte da sua trajetória política?
Olha, Nelson, na verdade, eu sou professora, sou pedagoga, né, e sempre, como servidora pública da educação, estive atuando, né, enquanto gestão na educação. Mas a pauta de mulheres sempre esteve presente na minha vida desde muito cedo, porque eu venho de uma família muito politizada, né, pai e mãe muito atuantes, movimento comunitário, associações, né, de movimentos sociais. Então, minha mãe sempre teve uma ação dentro do movimento de mulheres. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim e sempre atuei. E há 6 anos, 7 anos quase, né? 6 anos, 7 anos, eu fui convidada. Eu sou esposa do prefeito Rodrigo Neves. Durante as suas gestões, eu não tive cargo comissionado, nunca assumi uma secretaria, nada do tipo. Sempre trabalhei quanto servidora, né? Com trabalho também com o terceiro setor. E quando o Rodrigo sai da prefeitura, o prefeito Axel me convida para assumir de forma, aí sim, né, ocupando a pasta como responsável pelas políticas públicas das mulheres. E ali a gente deu um salto de qualidade. Niterói já há 21 anos, 22 anos já, Niterói tem a presença de um equipamento público específico voltado para atendimento mulher em situação de violência, mas para enfrentar a violência era necessário um trabalho muito mais amplo, também de prevenção e de construção das portas de saída da violência. Então, ali, além da educação, além do compromisso com a infância, de igualdade social, a pauta de gênero, desse enfrentamento, não só à violência, mas a promoção da autonomia econômica e da emancipação feminina se tornou um ativo muito forte na minha trajetória. Infelizmente, esse tema está em voga hoje, sim, né? Felizmente, né? Sim, sim. Eu fico muito feliz. Eu falei isso há pouco com o Fabiano Gonçalves, meu querido amigo também. Minha amiga. Que nós estamos novamente colocando essa pauta na centralidade da política pública. Né? Ter um governo federal que traz um pacto contra o feminicídio a nível nacional é muito importante, porque a gente trabalha também no imaginário coletivo. Então, trazer isso, olha, é inadmissível, sabe? Misoginia é crime, é inadmissível a violência contra as mulheres. Isso num discurso de um comando central do país, né, num governo federal, isso impacta nas ações locais dos municípios e também nas ações das famílias, da sociedade civil, porque eu digo e repito, né, que briga de casal, ele não é uma questão do âmbito privado do casal. Já passamos dessa fase, né? A Constituição já trazia isso. É uma responsabilidade de Estado. Então, briga de marido e mulher, a gente mete sim a colher sempre mete a colher. E é responsabilidade de todos, né? Governos, poderes legislativos, mas também da sociedade, empresários, é uma sociedade de maneira geral. E a gente tem caminhado nessa conscientização, acho que é muito importante. Fernanda, então, falando um pouco mais sobre a tua história, em 2021, você assume um papel institucional importante. O que mudou com você dentro da gestão e o que mais te desafiou nesse início de trabalho lá, voltando lá a 2021? Sim. Nelson, olha só, eu sou da gestão porque eu sou servidora, né? Então, eu já atuei no nível de gestão, coordenando o Plano Municipal de Educação, a primeira conferência de educações, organizando, né, junto da educação pública. Quando eu sou convidada para assumir de frente o trabalho, eu acho que você tem uma sensibilidade de senso de responsabilidade redobrado, né? E você também tem a alegria de poder executar aquilo que seu coração, sua mente trazem. Então, uma das coisas muito centrais foi, olha, vamos estruturar essa política pública de mulheres em cima de eixos. Porque eu não posso, enquanto poder público, falar apenas para as mulheres que estão vivenciando violência doméstica. Eu não vivencio violência doméstica. Mas eu preciso falar para a mulher que é mãe, que tem os seus dilemas, os seus desafios da maternidade. Eu preciso falar com as mulheres com deficiência. Eu preciso falar com as mulheres empresárias, empreendedoras. Eu preciso dar conta da pluralidade feminina. Então, para além da violência que eu falo que não deve nos definir, é um elo doloroso, porque sempre que te recebe uma notícia ou atende uma mulher violada em seus direitos e violentada, a gente sofre, né? Enquanto mulheres, nós sofremos. Mas a gente precisa ir além. Falar da posição das mulheres, da ocupação das mulheres no mercado de trabalho, né? A ocupação nos espaços de poder. Então, eu acho que esse senso e essa alegria de assumir a pasta efetivamente das políticas públicas e falar, não, o que eu tenho
como concepção, eu posso materializar enquanto ação. Evidente, com a anuência do nosso prefeito, porque a gente que está na gestão pública, a gente sabe que estamos ali com compromisso e com a confiança, e também temos que devolver isso. E a gente tem um apoio, vontade política e determinação política do chefe do Executivo, né? Então, eu fico muito feliz de ter podido contribuir. E agora, me descompatibilizei há pouco tempo, né, dessa função que é o escritório também de políticas de cuidado. Eu já não estava mais porque eu senti que a gente precisava ampliar, né? Então, a políticas de cuidado, ela transversaliza, porque a política de cuidado, ela fala, sim, das mulheres, né? Até porque somos nós que nos sobrecarregamos com diferentes papéis, e o trabalho do cuidado da família, do lar, das crianças, das pessoas idosas, enfim, recai muito mais sobre as mulheres. Falam sobre os cuidadores, mas falamos também da pessoa com deficiência, falamos da primeira infância como foco central, falamos de uma maneira mais ampliada de todos esses atores da sociedade. Então, falar da questão de gênero, para mim, é muito fundamental. Eu acho que a gente precisa avançar muito enquanto Estado, né? Acho que Niterói dá um exemplo muito positivo, é vanguarda e é uma referência, mas a gente tem muitos desafios no âmbito do Estado e aqui em Petrópolis também, né? Um desafio de ter uma delegacia de política para as mulheres, de ter uma sala lilás dentro do equipamento do ML, para que a gente tenha a não revitimização e um acolhimento humanizado, e principalmente a porta de entrada para uma rede de proteção maior. Então, a gente tem muito trabalho, a gente fica muito satisfeito com o que a gente construiu, mas muito animada também para contribuir mais, né? Petrópolis, não sei se você sabe, Nelson, é a cidade da minha família, né? Minha cidade paterna, da família Sixto. Então, eu digo que Niterói é minha cidade natal, onde eu nasci, onde eu me constituí ser humano, mas eu me constituí ser humano também com muitas e muitas e muitas vindas a Petrópolis, onde estavam meus avós, estão meus primos, meus tios, e uma referência afetiva muito forte. Então, eu tenho certeza que eu posso contribuir também para Petrópolis avançar na pauta das mulheres, das infâncias, de uma maneira geral. E importante também, Fernanda, a questão da autonomia financeira, né? Essa independência econômica para que essas políticas públicas possam realmente serem criadas, né? Nós estabelecemos, quando eu assumia, um tripé, né? Não basta você atuar com aquelas mulheres que já tiveram seus direitos violados. Não que a gente esteja enxugando gelo, não é isso. É muito fundamental você ter um centro especializado, com equipe técnica capacitada, para atender, fortalecer, para que ela possa dar um passo de rompimento da violência. Mas, antes disso, eu preciso trabalhar e investir na prevenção, na mudança cultural, né? Por que nós ainda vivenciamos e insistimos em práticas que coloquem a mulher em segundo plano, que legitimam violência? Então, o trabalho da prevenção com as nossas crianças, dentro da escola, com a nossa juventude e com a sociedade é fundamental. Então, são campanhas, trabalho de programas como Guardiãs Maria da Penha, trabalho dentro das comunidades, trabalho permanente de formação dos agentes públicos, né, seja da Guarda Municipal, mas também de todos os agentes públicos. Fabiano foi nosso secretário lá em Niterói e sabe que a gente fez formação, a gente tem uma comissão de ética e integridade mulher dentro da Prefeitura de Niterói para receber casos de assédio dentro do ambiente de trabalho. Então, você vai modificando essa cultura de dentro para fora. Então, trabalho com a sociedade, fizemos, por exemplo, com o shopping center, um trabalho com o comércio, aqui dentro, né, o CDL foi um grande parceiro nesse trabalho, que foi uma campanha que a gente colocou, que o comércio colava um adesivo e preparava o seu corpo para receber, caso houvesse uma denúncia, para onde encaminhar, de que maneira eu posso incluir, né, o comércio da cidade, setor produtivo da cidade, a sociedade nessa corrente de proteção. Então, é um trabalho permanente de prevenção. Hoje nós temos o aplicativo SOS Mulher, nós temos o cartão Vai Mulher, que possibilita, através da gratuidade na passagem, que ela acesse aos cursos de capacitação, ao fomento ao empreendedorismo, dentro do nosso espaço Empreender Mulher. Nós temos hoje 8 espaços, Nelson, dentro da Prefeitura de Niterói, que vai desde esse acolhimento, Sala Lilás, o Oceão, os Nuãs, dentro do Plaza Shopping, que é o maior centro
né, de comércio da cidade, um shopping center. Lá dentro nós temos um núcleo de atendimento à mulher. Na saúde nós temos esse núcleo de atendimento às mulheres. E nós temos esse espaço que é voltado para o empreendedorismo feminino, para as capacitações, para a empregabilidade. Então, cowork público feminino gratuito, sala de reuniões que podem ser utilizada pelas mulheres, um espaço colaborativo de vendas que é autogestado por elas. Então, é isso, desde a prevenção até essa construção da porta de saída, que passa, sim, pela capacitação, fortalecimento, empreendedorismo, mas passa também por um auxílio imediato, porque era um entrave. Eu digo que, então uma mulher independente economicamente não sofre violência? Sofre. Aí a mudança cultural que a gente precisa fazer. Todas nós, mulheres, estamos passíveis de sofrer violência numa sociedade que ainda legitima isso. Então, nós vemos juízas sendo vítimas de violência, vimos apresentadoras de TV, né, atrizes, médicas. Isso é uma realidade. E às vezes, então, Fernanda, sofrem e não tem a coragem de uma mulher que é até com uma vergonha, necessitada, né? Que vai procurar ajuda. Né? Eu que sou uma mulher com nível superior, independente economicamente, estou sofrendo essa violência. Tivemos agora uma deputada federal, né, verbalizando e expondo a situação que ela vivia. Então, não é que a autonomia econômica te impede de sofrer violência, não é isso. Mas o fator da dependência econômica, ele é crucial para o rompimento da violência. Então, uma mulher que está nessa situação, sem nenhum auxílio, que tem um filho, ela não sai. Porque ela vai para onde? Onde será acolhida? Em Niterói nós temos agora, construímos a nossa casa de passagem, estamos inaugurando agora no mês de maio, e é uma casa de passagem que ela está preparada para ficar durante 15, 20 dias, até que ela entre no nosso programa fundamental, que é o auxílio social para as mulheres em situação de violência, que é um auxílio de um salário mínimo durante 1 ano, que ela fica recebendo do governo municipal, ele é aporte financeiro, para que ela reconstrua. Então, está dando dinheiro e ela vai? Não. A gente faz o repasse financeiro, mas ela fica. Ela obrigatoriamente precisa permanecer durante este 1 ano, frequentando os espaços da Secretaria da Mulher. Então, ela fica vinculada ao centro de atendimento, vinculada à psicóloga, vinculada às atividades econômicas que a gente providencia, temos a Feira Empreender Mulher, ela fica vinculada a todo esse ecossistema, que daqui a 1 ano a gente tem certeza que ela sai muito mais preparada para a caminhada, para a construção dessa nova trajetória de paz. Então, são mais de 600 mulheres atendidas neste programa e nenhuma delas deu o passo atrás. Todas iniciaram aí uma nova trajetória de vida, é isso que a gente aposta, é isso que a gente acredita. Precisamos dessas boas Com notícias, oportunidade, Fernanda. é possível. Estamos em Niterói há 14 meses sem feminicídio, é muito fruto desse trabalho. Nós vamos entrar nesse tema, desse período. Perfeito. Isso é maravilhoso, né? A gente tem que dar o lado positivo e as ações estão sendo executadas para acabar com esse cenário absurdo que a gente vive. Agora, falando de economia, Fabiano, essa independência das mulheres, o quanto isso pode impactar no desenvolvimento econômico de uma cidade, por exemplo? Bem, Nelson, é um prazer estar aqui com vocês, com a Fernanda. A Fernanda, ela fala com a alma, né? Então ela expressa sentimento nisso, porque de fato é uma verdade o que ela tem dito. E nós já comprovamos isso em vários setores da economia, que hoje nós estamos tendo muitas dificuldades para a contratação de homens. Por exemplo, no setor naval, que majoritariamente era um setor ocupado por homens, eles têm tido muita dificuldade. E aí mulheres que são arribas de família, que tem que sustentar o filho, a mãe que está lá com ela também, essa mulher, eles pegam essa mulher que entrou no estaleiro como uma cozinheira, uma faxineira, uma copeira, e eles veem potencial dela pelo comprometimento, ela não falta, ela chega no horário, ela cumpre bem a sua função, porque foi uma porta que se abriu para ela, e eles começam a qualificar essa mulher. Eu tive a oportunidade de ver em uma das empresas uma operadora de uma empilhadeira que leva rolos gigantescos, uma senhora que foi copeira, moradora do Morro da Ilha da Conceição, Morro do Mickey. Por quê? Porque ela quis ser profissionalizada, ao passo que muitos dos jovens hoje, por conta da questão das bets, eles não querem ter emprego fixo, eles se submetem a empregos que tenham pagamentos quase que diários para poderem ter recursos para fazer as apostas. Então, as mulheres, hoje, ela tem uma entrada muito forte no setor da construção civil,
nas áreas, principalmente, que carece de uma atenção especial, um cuidado maior, um trabalho que não pode ser refeito, senão ele custa muito caro. Então, as mulheres hoje já estão sendo vistas nesses setores como a grande saída. E isso é muito importante, porque a gente sabe que muitas dessas mulheres elas são a única renda da casa. Muitas mães solos. Muitas mães solos, e são elas que cuidam também dos idosos, ou o pai ou a mãe, ou de ambos. Então, hoje o setor econômico já olha, até porque, no caso de Niterói, a gente já é, em maioria, mulheres. Eu já faço parte da minoria, né? Eu sou da minoria. Mas tem um outro detalhe também. Se nós pegarmos a pirâmide etária, na faixa de 16 a 24 anos, o número de mulheres é maior do que dos homens, porque nós estamos perdendo muitos jovens para o tráfico, acidentes de moto. Então, quer dizer, já há já descolou a quantidade de mulheres e homens nessa faixa etária, que é a faixa dos jovens, notadamente dos jovens, e isso é preocupante. Então, hoje, setor de gastronomia, majoritariamente, mulheres. Setor da construção civil, que era só masculino, já tem grande parte hoje já operando com a mão de obra feminina. Forças Armadas. Esse ano agora foi impactante porque o Exército Brasileiro, em 2025, teve o primeiro recrutamento de soldadas, né? Espontânea, não é obrigatório, elas se voluntariaram. Então, quer dizer, isso prova que as mulheres estão entrando, de fato, em todos os aspectos econômicos da nossa sociedade. Em Niterói, especificamente, a gente tem um governo do prefeito Rodrigo Neves que é 50-50, 50% para cada gênero, homem e mulher. E as mulheres ocupam posição de destaque. A secretária de Planejamento, a Elissa, a secretária de Saúde, a Ilza, a secretária de Conservação, a Deise. Então, assim, você vai vendo que nos cargos de relevância, de posições estratégicas, você tem mulher. Público, né? Então, isso é muito importante. Eu, particularmente, acho que, e eu vejo pela minha filha de 20 anos, a Fernanda também tem duas meninas. E duas netinhas. Uma netinha e um netinho. Então, a gente vê assim, as mulheres hoje, elas se veem aptas a ocuparem qualquer parte do setor produtivo. Só que tem alguns setores, alguns segmentos do setor produtivo que elas estão se destacando. Majoritariamente, o mercado financeiro era de homens. Eu militei muitos anos no mercado financeiro. Hoje, você vê muitas jovens que escolhem fazer economia, administração, contabilidade e vão para o mercado financeiro, porque elas já se sentem inseridas. Então, eu acho que isso é algo assim que tem que ser visto pelo aspecto positivo. E aí quero trazer um detalhe. No Brasil, de cada 10 empresas que são constituídas, 9, em menos de 2 anos, não conseguem permanecer. Das que permanecem, uma empresa que permanece, se você pegar o histórico, pode ver que ou é sócia ou é diretora mulher. Porque a mulher ela tem um detalhe, ela é mais resiliente. Esse ponto tem sido visto, e eu falo com muita precaução para não dizer, a Fabiana está defendendo só a mulher. Não, estou falando isso por quê? Porque nós, homens, a gente tem uma certa dificuldade de a gente ter uma visão mais periférica, uma visão mais expandida. E para nós fazermos um negócio dar certo, você tem que ver várias variáveis que muitas das vezes não estão no nosso raio de visão, elas estão exógenas por fora. A mulher tem isso. Talvez umas chamam de sexto sentido. Eu digo que é uma questão mesmo cultural, porque ela tem que administrar várias situações. A gente aprendeu a dar conta de várias coisas. Exatamente. Ao mesmo tempo. Você está aqui, mas está pensando nas coisas da casa, do filho. E quando vem para o setor produtivo, elas vêm também com essa capacidade de olhar o entorno. E hoje, Nelson, o que está fazendo a diferença? Ninguém consegue competir mais com preço e velocidade do que o comércio virtual. Esquece. Sem te interromper, desculpa, Fabiano. Já que você entrou nessa questão, a gente está aqui gravando a Rua Tereza, né? Sim. Ela já chegou a oferecer cerca de 30 mil empregos, e sua maioria para as mulheres, né, que atuavam aqui.
Infelizmente, esse quadro, esse número diminuiu drasticamente nos últimos anos, né? Sim. O que poderia ser feito para a gente voltar aos áureos tempos da Rua Tereza, ou pelo menos se aproximar deles, né? Eu lembro nos grandes polos de moda do dessa país. cultura que era, no quintal do meu avô tinha uma malharia, onde a minha tia cortava e fazia, né? Ela também teve loja na Rua Tereza. E faz parte também da cultura local, da memória, não pode se perder, né? Sim, Isso daí é uma fico atividade... preocupada, porque minha família do Bing, né, o polo Bingen acabou. A Rua Tereza ainda tem uma resiliência, uma resistência. Mas o polo Bingen ali, ele está muito, muito assim, praticamente, eu acho que 80% das lojas, 70% fechadas. E aí não é difícil de explicar. É difícil de reverter. Mas vamos lá, é fácil de entender. Nós começamos a ter a concorrência chinesa antes do mercado virtual. As importações de tecidos chineses. Tá? O Cláudio Mohamed, presidente da nossa CDL aqui de Petrópolis, é um empresário do setor de confecção. Quando vem a concorrência chinesa, asiática, melhor dizendo, asiática, porque envolvia Taiwan, Vietnã, Malásia, essas roupas chegam aqui a um custo muito barato. E aí não tínhamos como competir em preço. Então, a Rua Tereza, como Nova Friburgo tinha o setor de moda íntima, aqui era de malharia. Contudo, o que aconteceu, e eu acho que esse foi o grande erro de muitos polos de desenvolvimento, acontece isso. Quando nós estamos no auge, é que nós temos que virar a chave. A gente não tem que virar a chave quando a gente está no declínio, porque senão você vai virar na necessidade. Você tem que pensar no ponto de inversão, de inflexão da curva, quando você está no auge. O que aconteceu? São Paulo descobriu a importação de tecidos. Então, São Paulo começou a ser o polo de fornecimento de roupas baratas para o Brasil. Vilar dos Teles era o maior polo de jeans que nós tínhamos, em São João de Meriti. Petrópolis, malharia. Friburgo, confecção de moda íntima. O que aconteceu com esses três lugares? Acabaram. Acabaram em relevância. Hoje nós temos uma remanescente. E aí é um ponto crucial. O problema é que isso aconteceu com a importação. Só que agora aconteceu uma mudança do cliente. O cliente não compra mais fisicamente. Ele já compra digitalmente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atrelar ao meu produto serviço. No momento que eu consigo, no varejo, atrelar serviço, eu saio da concorrência de preço e velocidade. Vou pegar um exemplo aqui da Rua Tereza. A Rua Tereza, notadamente, era feita de lojistas que produziam em Petrópolis, né? Se você começa a fazer roupas customizadas, estilizadas, você mantém um público. Você só tem que se comunicar com esse público. Eu disse para a Fernanda, por exemplo, eu venho em Petrópolis, na Rua Tereza, comprar roupa para enfrentar frio intenso, neve. Porque eu sei que tem uma fábrica aqui em Petrópolis, que tem uma loja de pronta entrega dela aqui, que tem botas de couro, tem luvas com lã por dentro, tem cachecol. Então, eu sei que tem, por conta disso, o que eu faço? Eu venho. Então, o que nós teremos que fazer? Atrelar serviço ao comércio. Se a Rua Tereza tornar-se, por exemplo, vou pegar aqui uma alfaiataria sob medida, vai ter muito cliente. Se ela começar a pensar em roupas para determinados fins específicos, sair da concorrência de preço e velocidade, ela passa a ter... A gente pode cortar. Não, sem problema. Sem problema. E ela vai me dar já aproveitar a pausa. Senão vai Dá uma olhada estar no falando tempo de quando vocês, tosse como no é que fogo. tá legal? 1h10 já. A gente tem 10 minutos aí. Mais 10 minutos. Então eu vou fechar essa questão do polo. Tá, beleza. Esse pode... Não. Bem que não é ao vivo. Aí eu vou Que falar... a gente também pode depois abordar para fechar, nesses 10 minutos. Eu falei que ia voltar na questão da... Eu queria, Fabiano, finalizar esse negócio. Aí eu entro só para falar dos políticos de incentivo. Por favor, pode. Então, aí eu vou Calma aí, falar calma aí, dessa... deixa ela terminar. Como que reverte isso? Um pacto. Né? Então, pela Calma aí, FCDE... Fabiano, não está gravando não, que ela está aqui ainda. Fernando, se você quiser já pegar a deixa dele e já continuar seguindo Isso, no quando tema. ele- Então,
Que aí a gente finaliza, né? Isso. Como reverter essa situação da Rua Tereza, como reverter o caso lá de Friburgo, de Vilar dos Teles e de outros polos. Você tem que inovar. Eu, enquanto presidente da FCDL do Rio de Janeiro, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, aqui em Petrópolis nós temos uma CDL muito atuante, nós temos discutido isso a nível Estado e também faço parte da Confederação Nacional a nível Brasil. Por quê? Porque o comércio vai ter que se aliar às novas práticas da inteligência artificial no varejo. As lojas aqui, Nelson, invariavelmente vão ter que treinar suas lojistas, suas comerciárias e comerciários, para quê? Para fazer um atendimento diferenciado, agregar valor na prestação de serviço, ainda que seja com venda. Por exemplo, só para ilustrar, imagine que você precisa ir a um casamento. Eu sou alto e magro, meu ombro é um pouco largo, então as roupas não ficam bem se eu comprar em uma loja comum. Eu preciso de ter ajustes. Então, se eu consigo vir em uma loja, faço a compra e eles ajustam a roupa ao meu corpo, se a roupa custa 100, eu estou disposto a pagar 150, porque eu sei que ela vai ficar sob medida. É isso que faz a diferença. A Rua Tereza precisa encontrar uma vocação. Perfeito. Muito bem. Eu acho que uma outra coisa que pode também ser colocada é o incentivo do poder público. Né? Em Niterói, a gente faz esse incentivo direto nas empresas da cidade, né, Fabiano? Na pandemia, eu acho que a Rua Tereza também deve ter sofrido um baque muito grande, porque ficou tudo fechado, tudo né? fechado, e como você falou, o cliente mudou, a gente começou a acessar muito mais o mundo digital, mas em Niterói a gente fez, naquele momento da pandemia, já programas específicos para as empresas, né? O Supera, que foi um investimento de empréstimo, capital de giro para as empresas que estavam paradas, e também o Empresa Cidadã, que a prefeitura pagou durante aquele período o salário dos funcionários das empresas, das igrejas, dos clubes. Então, era um incentivo público também. O Estado pode investir, porque o setor produtivo é muito fundamental, né? Não somente o comércio, mas de uma maneira geral. Setor produtivo total. Aqui você falou do setor naval, que para Niterói é um setor fundamental, que agora a prefeitura está fazendo o refinanciamento da dívida para 240 meses. Então, você precisa também ter um olhar do poder público de injetar na economia. Tem que fomentar, né, Fernanda? Da cidade tem que fomentar. Aconteça, né? E aí, está ajudando o empresário? Sim, está ajudando o empresário. Em Niterói, nós temos, por exemplo, o programa do Moeda Social Araribóia, que é a barreira de proteção básica, que você aporta, né, 54 mil famílias recebem aquele recurso financeiro, mas que é uma moeda que circula dentro da cidade, circula na economia da cidade. É um cartão pré-pago que não consegue comprar virtual. Ele tem que ir no comércio local. Você tem que ir no comércio local. Então, você incentiva, você ajuda as famílias mais necessitadas, mais vulneráveis, mas você ajuda a economia. E aí você faz um aporte financeiro agora, com o programa Niterói Empreendedora, que o Fabiano teve que se desincompatibilizar agora, mas estava à frente. O Niterói Empreendedor e a Prefeitura de Niterói investindo mais de 200 milhões de reais para as empresas da cidade, pequenas e médias empresas da cidade. Micro e média empresa. E você vê que é uma demanda. Eu fiz um vídeo na minha rede social com a Dani do Coco, que é uma vendedora do coco, né, num parque da nossa cidade, da Zona Norte de Niterói. E esse vídeo teve não sei quantas mil visualizações, e eu vi outro dia uma prefeita do Espírito Santo repostando o meu vídeo, falando da necessidade do poder público incentivar. Então, óbvio que tem o comércio se reinventar, o CDL tem um papel fundamental, os empresários, mas o poder público pode e deve ser parceiro nisso. Fernanda, né? Porque quando você movimenta a economia, você movimenta o comércio, você movimenta o recurso, inclusive para o próprio poder público, né? Através dos impostos que voltam em serviços públicos para a população. Então, eu acho que é um olhar mais integrado, e Niterói tem dado esses bons exemplos. Então, Fernando, eu queria destacar isso. Não basta o poder público não atrapalhar. Antigamente falava-se assim, se o poder público não atrapalhar, já está de bom tamanho. Não é verdade isso. O poder público tem que ser motivador, indutor. Essa experiência nossa de Niterói é a maior prova disso. Hoje nós temos inúmeros negócios acontecendo na cidade. O outro fator importantíssimo, quando o poder público investe em segurança pública, é a maior de todas as políticas, porque ela traz uma sensação de segurança para a cidade, onde as pessoas querem investir. Nós estamos com a discussão lá da lei de hotéis na cidade, e uma das prerrogativas da lei de hotéis
para fomentar novos negócios na cidade. Por que as redes hoteleiras, Accor, querem vir para Niterói? Porque sabe que é uma cidade segura. E isso traz investimento. Então, e é segura muito por conta da ação da prefeitura. Da prefeitura, né? porque do governo do estado a gente não pode contar. Infelizmente, o governo do estado... E é uma pauta que... A gente não pode contar e... Por questões outras. Não é o que é uma questão mesmo de dados, né? Quando nós assumimos a prefeitura de Niterói em 2013, né? Meu marido assumiu em 2013, mas nós assumimos que juntos, né? A gente faz um trabalho coletivo, a política é coletiva. O batalhão da Prefeitura de Niterói, 12º Batalhão, ele era composto com 1.350 policiais para 2 cidades, Niterói e Maricá. 1.350 homens e mulheres em 2013. 2026, nós temos 750 policiais. Então, tem uma questão concreta. Não, para além de uma discordância política, sim, você tem uma questão concreta. Né? Em Niterói, a prefeitura entendeu isso, o prefeito Rodrigo Neves entendeu e investiu de uma maneira muito firme na questão da segurança pública. E mesmo assim, né, Fernanda, a gente vê, é uma luta diária. Já aumentou o contingente da Guarda Municipal para quase 900 servidores. Então, assim, a gente tem o PROEIS, que a gente paga. Por que disso? Porque o RAIS, que é um adicional para quem está de folga. Por que disso? Porque se a cidade for segura, os investimentos vêm. O executivo aceita morar em Niterói. Muitos deles não querem que as famílias morem no Rio. Isso se tornou um problema para o Rio de Janeiro. Vocês aqui em Petrópolis, talvez vocês não sintam o que nós sentimos lá, com Baixada Fluminense, região São metropolitana. Gonçalo, né, nosso vizinho lá é um problema, roubo de carga, problema. passar nas vias expressas. Então, assim, isso é complicado. Então, para o desenvolvimento econômico, tem que ser um conjunto de fatores. A segurança pública é fundamental. Incentivo fiscal, incentivo de políticas públicas é também determinante. Formação da mão de obra, coisa que a gente tem feito muito em Niterói, muito. Porque você tem que ter mão de obra qualificada. E a gente tem uma vantagem lá, nós temos 10 universidades na cidade, 9 no centro. A Fernanda não falou, mas o prefeito Rodrigo Neves fez um investimento, eu era o secretário lá de revitalização do centro, para nós mantermos estudantes de outras cidades no centro de Niterói. Porque é a política de ocupação. Como o centro começa a ficar vazio, porque eu não tenho mais a centralidade de negócios, eu tenho um lugar pronto para colocar pessoas que vêm de outras cidades. Então, esse auxílio que a prefeitura faz para o estudante... É o aluguel universitário. O aluguel universitário começou em agosto do ano passado, nós estamos chegando a 1.350 estudantes de outras cidades do estado do Rio e até de fora do estado do Rio. Então, é um incentivo que você faz na educação, na juventude, mas também com esse olhar integrado da ocupação do centro. Eu acho que tudo passa também por planejamento estratégico. Niterói, desde 2013, quando o Rodrigo assume, nós criamos o Niterói que queremos, que é um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Foi feito o planejamento de 2013 a 2033. Nesta quarta-feira, agora que vem, 2050. Nós vamos lançar o planejamento Niterói que queremos 2050. Qual a cidade, como estará o setor produtivo, como estará o setor do comércio, como estará a educação, a saúde, a cultura, como Niterói estará em 2050, como nós queremos e desejamos a nossa cidade. A cidade para o neto dela, né? Exatamente. Vai estar com 26 anos. Meu neto que está com um aninho vai estar com 26. Então, eu falo que... Não sei nem se eu estarei aqui, eu espero, né? Eu espero chegar aos 100. Estaremos. Mas o olhar de planejamento na gestão pública, ele é muito fundamental. E hoje não existe essa prática. Né? As cidades não fazem seus planejamentos, o governo estadual, quando faz planejamento, não cumpre o planejamento, também existe faz isso. Só como uma peça, né? Aqui em Petrópolis você tem uma questão de resiliência climática muito forte. Exatamente. E, por exemplo, o governo do estado já fez um planejamento de investimentos que não se cumpriu. Então, não adianta também planejar. Você precisa planejar e executar a política pública, né, para que os problemas sejam sanados. Sim. Na última crise aqui, Fabiano... Foi em fevereiro de 22, teve aquela catástrofe aqui com vocês, né? Dia 15 de fevereiro de 2022, depois tivemos um novo episódio no mesmo ano, em março. Sim, nós tivemos na família a perda de filho de um primo, que ele, 11 anos, faleceu ele, junto com a avó, com a tia e o tio, a tia grávida, né? Eles faleceram. Mas, enfim, Niterói, naquele momento, Niterói, hoje nós temos a melhor resiliência e a defesa civil, não só do estado do Rio, nós estamos entre uma das melhores defesas civis do país.
E Niterói, naquele momento, foi solidária, né? A prefeitura mandou para cá, nosso secretário veio para cá. E Inclusive, o que foi possível... Inclusive, a prefeitura de Niterói se colocou à disposição, foi até uma ação do Cláudio com alguns outros empresários aqui, para compartilhar o sistema meteorológico da cidade. Nós temos um radar de ultra geração, de última geração, que foi colocado à disposição e não com a houve prefeitura interesse de Petrópolis, mas não do houve poder interesse público do de Petrópolis. Houve interesse. Não houve interesse em compartilhar. Questões políticas. Então, assim, pensar o tempo de Estado diferente do tempo da política, pensar, como nosso prefeito sempre fala, né? Quando eu sento na cadeira do prefeito e acabou a eleição, eu sou o prefeito de todos os cidadãos. E eu preciso de uma relação republicana com os outros poderes. Então, muitas vezes se perde oportunidades como essa por essa falta né, de visão. Então, a gente sabe que o trabalho é árduo, a caminhada ela é longa, mas a gente tem muita disposição e eu acho que Niterói traz bons exemplos que podem ser compartilhados com as outras cidades e com o estado do Rio. Ô Nelson, só para fazer fim a minha fala, dizer o seguinte, que é um privilégio, porque eu estou trabalhando com a Fernanda, com o Rodrigo, desde 2013, então assim, a gente cresceu muito junto. A nossa trajetória política foi galgada juntos e assim, a gente vê hoje, olhando para 2013, uma cidade que tinha sofrido uma catástrofe em 2010, que foi o Morro do Bumba, muitas mortes. Aqui estamos do lado do Alto da Serra, né? Sim. A gente olha assim para trás e fala assim, ó, valeu a pena. Nós acertamos, porque a cidade que a gente vive hoje nos dá orgulho, né, Fernanda? É isso. Só que a gente não vive uma ilha. Quero finalizar dizendo isso. A gente tem muito orgulho de ser a melhor qualidade de vida, de ser a melhor gestão fiscal, de ser o prefeito empreendedor, de ser referência nas crianças políticas todas mulheres, nas crianças escolas. todas na escola, uma educação inclusiva. A gente tem muito orgulho disso, mas nós não vivemos em ilha. Né? Não adianta a gente olhar para a nossa cidade e ao redor a gente ter São Gonçalo, as regiões. Tenho andado muito, Fabiano também, né, nessa pré-candidatura, que eu sou pré-candidata a deputado estadual, Fabiano deputado federal. A gente tem andado muito. E a realidade é muito desafiadora. Então, não basta a gente encontrar a felicidade, seja na nossa família, seja na nossa cidade. Tem que pensar no vizinho se a felicidade também, né? não é coletiva. Né? Tem que pensar no vizinho, pensar no estado do Rio, que pode muito, merece, né, ocupar um outro lugar que não seja, nesse momento, uma vergonha, né? Quando a gente vê o governador cassado e vê como que o Estado está sendo projetado para o país. Então, a gente precisa, sim, de mudança e Nelson, eu quero destacar isso. Que está chegando esse período eleitoral, onde muitos aparecem, e é importante as pessoas saberem que ninguém pilota um avião se não passar por um treinamento de piloto. Então, quando formos escolher os nossos representantes, que possamos levar em consideração isso, a experiência que essa pessoa tem. A Fernanda é uma pessoa muito experimentada. Obrigada. Mas é. Eu sou uma pessoa experimentada também na atividade pública, diante das minhas outras ocupações. Então, assim, o que a gente quer trazer essa reflexão para o povo do estado do Rio de Janeiro é que votem pela razão. Sim. Porque o custo que nós estamos pagando... O passado, os projetos já... A gente, como pré-candidato, nós poderíamos ficar na nossa zona de conforto e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Ela é a primeira-dama, eu era secretário. Mas a gente aceita o desafio de uma pré-candidatura para colocar o nosso nome à disposição, para dizer o seguinte para as pessoas, olha, aprendam, ou então deem valor, na hora de você exercer o seu direito democrático, em pessoas que vão ali efetivamente representar. Porque o amigo pode ser meu amigo, mas ele não está comprometido, se ele não tem competência, você vai dar a chave do teu carro para quem nunca entrou numa autoescola para dirigir, levar você, sua filha, seu filho? Jamais. Mas a gente faz isso com os nossos governantes. E a gente está vendo aí, nos últimos anos, as escolhas feitas pelos cariocas, pelo cidadão do Rio de Janeiro, foram péssimas, vergonhosas. Nós chegamos a ter vacância no governo do Estado, vacância na Alerj, por cassação. E a gente serve de piada para fora do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não pode aceitar isso como normal. Então, a gente estamos diante de um grande... Infelizmente, virou normal. E não pode. Não é normal. Porque nós só vamos sair disso... disso... aceitar isso como... Nelson, só vamos sair disso pela democracia e através do exercício do voto. A outra forma é muito pior, que é a ditadura.
ou é a anarquia. Então, eu desprezo essas outras duas e fico com a democracia. Democracia dá trabalho, é caro. É o pior regime, a democracia, excetuando todos os outros. É, tirando todos exatamente. os outros, é o que restou. Então, estamos aqui e agradecemos muito essa oportunidade desse podcast, que é um sucesso aqui na cidade, na região, para dizer o seguinte: nós temos um compromisso com aquilo que a gente acredita, que é uma vida melhor para os nossos concidadãos. E isso, a história nossa, o nosso retrospecto de Niterói, pode mostrar o seguinte: veja o que fizemos lá, veja se deu certo, e aí avalie. Sim, isso. Muito Eu quero te agradecer, Nelson. Dizer que, finalizar, pegando a fala do Fabiano, assim, nós somos pessoas que se dispõem a estar na política para estar a serviço, né? Serviço da vida. Se você olha para Niterói, o Pacto Niterói contra a Violência reduziu em 70% os homicídios. Se você olha para Niterói na resiliência, depois da tragédia do Bumba de 2010, onde morreram mais de 250 niteroenses, não foi um Bumba, foram várias comunidades da nossa cidade, depois do investimento feito de bilhões de reais em encostas, em monitoramento, Obra que poucos radar, veem, né? que poucas pessoas veem. Nenhum niteroense perdeu a sua vida de 2013 para cá. Choveu agora em Niterói mais do que choveu em Juiz de Fora, e nós não tivemos as tragédias com perda de vida. Então, na segurança pública, nós estamos salvando vidas, na resiliência nós estamos salvando vidas, na política de mulheres nós estamos salvando vidas, chegando a 14 meses sem nenhum feminicídio. Então, é a política que dá resultado, principalmente para as pessoas. É isso que nos motiva a continuar. Então, quero te agradecer muito. Eu falo que Niterói é a minha cidade, mas Petrópolis também é a minha cidade, e eu fico muito feliz de estar aqui e estar encarando, aí junto com o Fabiano, né, esse novo desafio, essa nova missão que Deus nos deu, porque eu acredito muito também que Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. Então, que a gente continue aqui trilhando esse caminho do bem. Muito obrigada, Nelson. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigado também, Nelson. Fabiano, obrigado, muito obrigado pela aula que vocês deram Imagina. aqui, vocês passaram todo o Agradeço conhecimento, muito. toda a experiência de vocês. Muito obrigado. Fernanda Sixel Neves, Fabiano Gonçalves. Obrigado, Nelson. Obrigada, Obrigado pela Nelson. participação Tchau, aqui no gente. Visão Empresarial. E o Visão Empresarial fica por aqui, prometendo voltar em breve com outros grandes convidados, como o que tivemos o prazer de receber aqui hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.